Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso Encontro com a Palavra, ao nosso tempo de estudo das Escrituras. É um prazer iniciar mais um programa contando com a sua participação. Você está pronto para começar? Então, abra sua Bíblia no capítulo 8 de João para continuarmos o estudo detalhado deste Evangelho. A frase de Jesus que sintetiza o que ele disse no trecho que vai do versículo 21 ao 24 é esta aqui, ó. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Quando Jesus falou lá de cima, estava se referindo às regiões celestiais, e não apenas ao lugar para onde iremos quando morrermos. Jesus mencionou o céu durante sua conversa com Nicodemos. Ele disse assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Todo o tempo em que Jesus esteve aqui, ele andou e habitou nas regiões celestiais. Paulo afirma na sua carta aos Efésios que podemos fazer a mesma coisa. Nos lugares celestiais em Cristo, encontramos a fonte de tudo que precisamos para viver de acordo com seu chamado para nós. Mas, para aqueles religiosos, Jesus disse assim: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. O que Jesus estava dizendo era: vocês vieram do inferno e estão sob a influência ou sob o poder do submundo espiritual do inferno. Jesus deixou bem claro, vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Nesse trecho dos versículos 21 a 24, Jesus falou 3 vezes, vocês morrerão em seus pecados. Ele deixou bem claro que eles vinham do pecado e eram escravos do pecado. Eles morreriam em seus pecados se não crescem em Jesus. Vocês morrerão em seus pecados, vocês morrerão em seus pecados, vocês morrerão em seus pecados. Jesus disse isso claramente. Jesus disse que eles não eram livres e sim escravos. Eles eram acorrentados pela ignorância, eles eram presos pelo diabo. Eles estavam amarrados ao inferno e eram escravos do pecado. E se não crescem em Jesus e não fossem libertos de tudo isto, estariam mortos em seus pecados. Jesus foi muito direto e objetivo no capítulo 8 do Evangelho de João. Tudo isto que Jesus falou gerou 2 respostas que podem ser encontradas a partir do versículo 30. Uma resposta foi positiva e a outra negativa. A resposta positiva foi: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles, os judeus que não tinham crido, lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Acho esta passagem simplesmente impressionante. Esse trecho do Evangelho de João mostra como foi forte a confrontação entre Jesus e a liderança religiosa de Jerusalém. Como já dissemos, foram 2 as respostas às palavras de Jesus. Aliás, como sempre acontece, as opiniões se dividem. Depois que alguns creram, Jesus lhes disse que se eles permanecessem na sua palavra, verdadeiramente seriam seus discípulos. E se permanecessem na sua palavra, como seus discípulos, algo aconteceria em suas vidas. Eles conheceriam a verdade. E quando isso acontecesse, verdadeiramente seriam livres. Antes de falarmos sobre o grupo que não creu, quero refletir com você sobre este primeiro grupo, o grupo dos que creram. O que Jesus lhes disse? Você já parou para pensar sobre isto? Jesus nunca se referiu a ninguém como cristão e nunca pediu que ninguém se tornasse cristão. Nem o apóstolo Paulo, maior de todos os missionários da Igreja de Jesus Cristo, referiu-se a alguém como cristão. Nem nunca pediu a ninguém que se tornasse cristão.
Esta palavra é encontrada apenas 5 vezes na Bíblia e em 2 delas foi usada por pessoas incrédulas para se referirem aos seguidores de Jesus Cristo quando passou a ter o sentido que conhecemos hoje. Pedro disse: se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. É evidente que a palavra cristão não é uma palavra que Deus, o Espírito Santo, tem escolhido para descrever os seguidores de Jesus. Quando perguntamos a uma pessoa se ela é cristã, a resposta nunca vem imediatamente, porque ninguém tem certeza do significado desta palavra. Como pastor, já conversei com muitas pessoas que queriam ter certeza da sua fé. E a frase que eu costumava ouvir era: não tenho muita certeza se sou cristão ou não. Sabe o que digo para estas pessoas? Essa não é uma palavra que a Bíblia usa para se referir a um seguidor de Cristo. Vamos parar um pouco para ver quais são as palavras que a Bíblia usa. Jesus dizia para as pessoas crerem. E quando elas criam, se tornavam crentes. Você se incomodaria se escutasse pessoas falando de você como um descrente? Você sabe dizer se é um crente ou não? É mais fácil para as pessoas saberem se são crentes ou não. Se eu conversava com as pessoas sobre o novo nascimento, sobre o seu significado e quais são as evidências do novo nascimento, elas também não sabiam dizer se tinham ou não passado pelo novo nascimento. Sabe, parece que é mais fácil, parece que é mais bonito dizer: eu sou cristão, ou eu sou protestante, eu sou católico. Não é verdade? Parece que é mais fácil dizer assim do que dizer: eu sou crente, eu creio, eu sou um crente. Parece que é bem mais fácil dizer: eu sou cristão, ou eu sou protestante, eu sou católico. Não é para se pensar esse assunto. Então, se eu conversava com as pessoas sobre o novo nascimento, sobre o seu significado e quais são as evidências do novo nascimento, elas muitas vezes também não sabiam dizer se tinham ou não passado pelo novo nascimento. Por isso, eu lhes fazia outra pergunta: há quanto tempo você é um discípulo de Jesus? Ou vocês consideram um discípulo de Jesus? E aí elas perguntavam: ei, o que é isto? A minha resposta é: o elo que estava faltando. O convite que Jesus fez para aqueles que creram implicava em uma fé de 3 dimensões. A primeira dimensão é crer. Creia no que Jesus disse da maneira apresentada por João. O que significa crer? Sempre que você ler no Evangelho de João o significado de crer, adote a definição e creia. Essa é a primeira dimensão do andar com Cristo. Se você crê, você é um crente. A segunda dimensão é: uma vez que você creu, continue na palavra e torne-se um discípulo verdadeiro de Jesus. A palavra discípulo tem um significado muito importante. Ser discípulo é ser aprendiz. Ser um discípulo é ser um seguidor que está aprendendo e um aprendiz que está seguindo, ou um praticante que está aprendendo e um aprendiz que está praticando, como em uma escola prática. Onde moram há vários estaleiros e também uma oficina escola naval. A escola oferece um curso com ciclos de 30 dias. Nos primeiros 15 dias, as aulas são teóricas e nos outros 15 dias as aulas são práticas, já no estaleiro, para a aplicação da teoria estudada nos primeiros 15 dias de aula. Esta rotina se repete durante 5 anos, até formar profissionais habilitados para trabalhar em todas as áreas envolvidas no processo de construção naval. E olha, que estaleiro! Este é um exemplo claro do que é ser discípulo, sabe? Sigam-me e eu vos farei. Isto é o discipulado. Jesus disse que a primeira fase é crer. A segunda fase é discipulado. Jesus não falou quanto tempo leva para passarmos da fase 2 para a fase 3. Ele disse apenas que uma é consequência da outra. Jesus disse: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isto, alguns responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Bom, de acordo com Jesus, um escravo não consegue libertar outro. Ele disse: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que Jesus estava dizendo era:
Venha para a palavra, fique firme, se você realmente crê nela. Se você continuar na palavra como um crente e um discípulo, um dia poderá ter uma experiência que vai além das páginas sagradas. Nessa experiência que vai além das páginas sagradas, você conhece aquele que é a verdade. Você conhece a palavra viva. Quando Jesus diz para permanecermos na sua palavra, ele não estava falando de uma posição intelectual nem teológica. Ele estava se referindo a conhecer por experiência própria aquele que é a verdade. A palavra conhecer foi usada no Velho Testamento no sentido de relacionamento íntimo. Adão conheceu sua mulher e ela concebeu Caim. Adão conheceu sua esposa e ela concebeu Abel. Portanto, conhecer é conhecer intimamente, por experiência e não intelectualmente. É isso que está sendo apresentado para nós. Esta fé em 3 dimensões começa com crer. Você precisa começar e é assim que você começa. Quando você crê, você dá o primeiro passo, mas é apenas o começo. O que vem depois disso? O discipulado. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E depois conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Até agora o tema principal desse trecho do diálogo entre Jesus e os líderes religiosos foi escravidão. Jesus lhes disse que eles eram escravos, escravizados pela ignorância, pelo diabo, pelo inferno e pelo pecado. Jesus não ignorava os cativos e por isso disse: conhecerão a verdade vos libertará. Depois que você conhecer a Jesus por experiência própria, depois que tiver um relacionamento íntimo com Ele o libertará. Libertará das escravidões que há na sua vida. Jesus o libertará da ignorância, do diabo, do inferno, do pecado. E aí você estará livre para fazer as escolhas. Muito bem. Quem é Jesus no capítulo 8 de João? Ele é o Senhor do pecador, mas não o condena. Ele é a verdade que liberta. Ele é o Filho que torna o homem verdadeiramente livre. Ele é aquele que sabe de onde vem e para onde vai. Ele é aquele que faz sempre o que agrada ao Pai. O que é fé? Fé é crer e permanecer como discípulo, conhecendo o que faz e praticando o que já conhece. Aí você caminha para o processo além do discipulado. Você tem um relacionamento com Cristo. E o que é vida? Vida é ser livre. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.